Amém. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Sou um filho amado de Deus, lutando e vencendo a sexualidade distorcida, a orfandade, insegurança, ansiedade, procrastinação, a codependência anulativa e agora, recentemente, a sensação de incapacidade física. Pelo que sei, meus pais desejaram a minha vinda a este mundo, sendo certo que sou o filho caçula, com mais 3 irmãos acima de mim. Meus pais viveram numa colônia de trabalhadores de uma usina de cana-de-açúcar em Araraquara, e lá se conheceram e fugiram para se casar com 17 e 18 anos, respectivamente. Num ato de grande coragem, arriscaram tudo e deixaram aquela vida limitada e sem perspectivas. No ano de 61, mudando para São Paulo, indo morar no Cortiço, na zona leste de São Paulo, com todos os filhos ainda pequenos. E a partir do momento em que passei a ter memórias, lembro-me que a vida da minha família não era fácil. Lembro-me de momentos bons, de momentos ruins também. Meus irmãos tiveram que ir trabalhar desde a adolescência em subempregos e entregavam mensalmente toda a renda do seu trabalho nas mãos do meu pai, que assim administrava as despesas do lar. Por ser o caçula, tive uma certa proteção dos meus irmãos, que diziam que pelo menos eu iria poder estudar e me formar em uma universidade. Meus pais tinham sérios problemas no relacionamento, no casamento deles, com traição mútua. Cresci ouvindo dizer que minha mãe era namoradeira, chegando a presenciar um sujeito uma vez na porta de casa, assediando e querendo consumar o ato ali na minha própria casa, coisa que somente não aconteceu porque eu estava lá. Eu tinha uns 7 anos, eu acho. Meus pais tinham sérios problemas no casamento. Meu pai, além de adúltero, também tinha problemas com o cigarro e o álcool. Como era o caçula e os demais membros da família estavam fora a maior parte do dia, eu cresci na rua, onde passava a maior parte do tempo brincando e aprontando, é lógico. O lado positivo disso foi que desenvolvi uma certa liderança em meio às crianças do bairro, pois sempre me destacava em algumas brincadeiras e no futebol. Por outro lado, tive bem deturpado o meu desenvolvimento sexual, seja pelo ambiente em minha casa, seja pela influência dos meus irmãos mais velhos nessa questão, seja também pela influência das ruas. A pornografia bateu a porta muito cedo, vendo as revistas que os mais velhos nos mostravam, desenvolvendo assim um sentimento de que mulher somente servia para a minha satisfação sexual. Não sei até hoje o porquê, mas também desenvolvi problemas na minha fala. Falava errado e isso muito me retraiu, ficando uma pessoa extremamente introvertida, porque esse processo de falar errado algumas palavras perdurou até a minha adolescência, porque a vergonha era muito grande. Não me lembro quando e como, mas milagrosamente, depois dos 16, 17 anos, deixei de ter esse problema na fala. Porém, a esta altura da minha vida, acabei por me tornar uma pessoa bastante introspectiva, calada, limitada na comunicação, sem iniciativa, solitário, mais ouvinte do que falador. A prática de esportes compensava essas minhas características, e era onde eu me empenhava com muita alegria e disposição, estando envolvido na maior parte do tempo nelas. Estudei e concluí todas as séries por conta e honra aos meus irmãos, que sempre diziam que pelo menos o Mauro iria fazer uma faculdade, embora particularmente não gostasse de estudar. Prestei vestibular em 1979, por incentivo de uma namorada que tinha na época, e pela minha falta de iniciativa também, e que também iria prestar vestibular na mesma faculdade. Passei no vestibular e consegui concluir o curso de Direito lá em Mogi das Cruzes. Concluí esse curso em 1983 para 84 e ganhei como prêmio a minha esposa Aiko, que estudava na mesma sala de aula. Porém, não tínhamos nenhum contato de amizade, uma vez que ela se deslocava para o ABC de ônibus fretado e eu ia para São Paulo no trem dos estudantes. Após a nossa formatura, trocamos telefone e, depois de um tempo, recebi o convite para ir almoçar em Ribeirão Pires. Pensa num lugar longe.
Como era uma pessoa sem iniciativa, limitado na comunicação, após mais uns contatos e visitas, ela fez a famosa pergunta: e afinal? E aí? Afinal, nós estamos namorando ou não? Eu disse que sim. Algum tempo se passou, a idade ia avançando, o início de carreira profissional sempre muito difícil, e eu sempre muito travado, com dificuldade de me relacionar e me expressar, como também sem qualquer iniciativa e perspectiva de uma vida a dois. Neste nosso relacionamento de namoro, tivemos uma gravidez não planejada e optamos, na época, pelo aborto. Algo que para nós, naquele momento, não seria nenhum problema, pois nos faltava todo o entendimento daquele horrível ato e decisão. Algumas crises neste namoro aconteceram em 1987, quando estávamos pondo fim a este relacionamento. A Aiko me ligou em outubro daquele ano, salvo engano, e disse que estava grávida de novo. Disse mais: vou ter o bebê com ou sem você? Mas concordamos e ajustamos ali em nos casar. Em 27 de novembro de 1987, nos casamos. Tudo muito corrido, apertado, poucos recursos financeiros. De repente, tive que deixar a zona de conforto, lá onde eu morava, para viver numa cidade estranha para mim, com poucos relacionamentos e amizades. Fomos morar em uma casa de fundo de quintal, de 3 cômodos, na Vila Aparecida. Minha filha Natácia nasceu em junho de 88, trazendo um novo tempo para nós. Porém, eu continuava com a vida presa às minhas raízes, de onde fora criado, meus relacionamentos e aonde continuava trabalhando na Zona Leste. Não conseguia cortar o cordão, gerando assim problemas no nosso relacionamento conjugal. Por outro lado, a sexualidade distorcida experimentada na primeira infância e adolescência me levaram a um comportamento de adultério contínuo. Reproduzi aquilo que tinha testemunhado dos meus pais. Assim, não respeitei a minha amada Aiko quando da fase de namoro, bem como tal comportamento se estendeu também para a vida de casado. Mais à frente, nasceram as minhas filhas Mariana e Giovana, porém minhas condutas permaneciam as mesmas, até chegar a um ponto de crise no relacionamento, cada um vivendo a sua própria vida, embora permanecendo os dois sob o mesmo teto. A situação somente se agravava. Falta de comunicação e respeito mútuo, levando ao rompimento e à separação de corpos, tendo eu saído da minha casa e indo morar fora por mais de um mês. No final do ano de 2000, conversamos e decidimos retornar ao convívio por causa das crianças, que eram bem pequenas na época, porém sem solucionar o maior mal, que era a falta de comunicação, reconhecimento das falhas e perdão. Já avançando para 2001, os problemas não resolvidos e acumulados agora pelo mesmo comportamento anterior geraram novas crises e estávamos ao ponto de dar um fim definitivo ao nosso casamento. Por ousadia de um casal desta igreja, fomos convidados para o encontro de casais. A muito custo nós fomos e participamos deles. Ainda naquele sábado, daquele encontro, ainda que estivesse muito bom aquele encontro, tentamos ir embora, mas deram lá um jeitinho de nos prender, até o momento sublime em que fomos confrontados com nós mesmos e exortados a pedir perdão o que aconteceu. Foi libertador e senti que tirei um peso de 1 tonelada dos meus ombros. No mesmo dia, entregamos nossas vidas a Jesus, lógico. Eu, pela minha falta de iniciativa, tinha que ser ajudado. E a Aiko me pegou pela mão e me levou à frente para entregarmos a vida a Jesus. Porém, foi transformadora aquela decisão. Eu decidi perdoar, decidi me ajustar, decidi por minha família, decidi viver algo novo, embora desconhecido. Eu decidi entregar minha vida a Jesus. Eu passei a viver algo novo que nunca tinha experimentado. Agora sim, um novo e melhor tempo. E neste processo de entregar minha vida a Jesus, passei a entender a grande necessidade de depender dEle todos os dias da minha vida. Passei então a conhecer, sentir, experimentar, provar do amor de Deus, do seu poder, da sua misericórdia, da sua graça e de seu cuidado para comigo e família. Tenho plena convicção, hoje em dia, que o Senhor nunca desistiu de mim, apesar dos descaminhos que andei até os meus 41 anos de vida.
Através do 30 semanas, na comunhão, no primeiro ciclo principalmente, na comunhão e partilha com os irmãos e pela poderosa ação do Espírito Santo, eu tenho aprendido e entendido o quanto é importante abrir o coração e expor minha história de vida, minhas lutas, dificuldades, mas também minhas vitórias e conquistas na medida em que avanço. Assim, após a minha conversão em 2001, e com um entendimento maior, fui reparando situações do meu passado. Perdão dos pais, o perdão de Deus, ajuste com a minha esposa, perdão de Deus sobre aquela situação do aborto, porque nós participamos de um encontro de restauração. Eu tive a oportunidade de pedir perdão a Deus por este ato. A Aiko, a minha esposa, no encontro aqui do 30 semanas também, ela tinha muita luta e dificuldade, vai ser um testemunho dela. Ela também conta essa parte dela, vai ser interessante. No segundo ciclo, 30 semanas, fui despertado que precisava perdoar aquele homem que estava com a minha mãe quando eu era ainda criança e queria entrar na minha casa com ela. Também fui despertado a pedir perdão às pessoas que me envolvi sexualmente no passado, embora não saiba o destino de nenhuma delas, uma vez que tais envolvimentos possam ter gerado expectativas, frustrações, traumas ou quaisquer outros sentimentos ruins. Nesse terceiro ciclo, como a maioria que já sabe, fui surpreendido com a necessidade de uma intervenção cirúrgica no coração em maio agora de 2023. 3 pontos de safena, 14 dias de UTI, pós-operatório e recuperação. Não somente o físico, como também o emocional, são fortemente abalados diante de uma situação dessas. E neste processo lento de recuperação, você se sente e, de fato, está fisicamente limitado. Isso acarreta um abalo nas emoções, porque às vezes dá a impressão de que não seria capaz de retornar à normalidade da vida que tinha antes da cirurgia. Mas nada como viver um dia de cada vez. Retornei ao 30 semanas há cerca de um mês e meio, e nas rodas de partilha eu tenho compartilhado e entregue essas minhas dificuldades e sentimentos. Tem sido extremamente importante encontrar ouvidos dispostos a me ouvir. Por outro lado, como é bom ser ouvinte e constatar que o meu problema nunca será o maior deste mundo, diante das lutas e dificuldades que as pessoas ao nosso redor também estão passando. Estamos todos em obras. 2 Coríntios 12, 9 e 10 diz: mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Não vou desistir, não vou recuar, não vou retroceder, porque Deus tem planos para a minha vida e família. Continuo em obras. E obrigado pelo silêncio de vocês.